Hoje nós temos o tema Deus, Juiz e Pai. Amém. Está em Naum 1, de 2 a 7, que fala assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus. No dia da adversário, contra os seus adversários, e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, ele o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Isso aqui esse texto é tremendo, né? Guarda ele em Naum 1, 2, 7, para você ler todo dia, viu? Apesar de seus antepassados terem se arrependido, a geração a qual Naum falou falhou miseravelmente. Os ninivitas que Jonas confrontou se voltaram para Deus, enquanto aos que Naum confrontou jamais o fizeram. Mas em ambos os casos, Deus agiu apropriadamente. Deus é um grande modelo de atuação em cada situação, para pessoas de todos os lugares, demonstrando quando agir como um juiz e quando agir como um pai. Essas duas imagens demonstram um maravilhoso equilíbrio que todos devemos adotar. Observemos o que Deus fez em cada situação. É interessante esse texto, Guerra, porque ele traz realmente essa visão dúbia, né? Não dúbia no sentido de trazer confusão, mas de uma manifestação do caráter de Deus nos dois sentidos. E o texto termina com uma visão muito clara de que Deus é bom. Né? Sim, ele deixa bem claro. Deixa bem claro isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus é aquele que julga, Deus é aquele que pune, Deus é aquele que castiga, mas ele tem tanto uma medida para a punição, como para o castigo, como também ele tem uma medida de tolerância, uma medida de amor, uma medida de graça. Então, ele consegue, e somente ele consegue, né, medir exatamente esses dois parâmetros que muitas vezes parecem estar tão distantes e tão opostos. Deus consegue realmente ter essa medida exata de um e de outro, porque ele é um Deus que age com justiça, mas mesmo agindo com justiça, ele não deixa de ser um Deus de amor. Agora, é muito interessante que aí nós temos duas coisas que vale a pena a gente ressaltar nesse contexto de Naum. Naum, ele está trazendo uma palavra de juízo contra Nínive. E aí a gente vai parar e pensar, que Nínive é essa? Nínive é aquela mesma cidade que Jonas foi quase que obrigado né, a ir pregar nela, e a pregação de Jonas realmente foi uma pregação que trouxe o resultado, que era o resultado de arrependimento, que era o que Deus realmente queria que o povo vivesse. Mas essa mesma cidade, essa mesma nação, anos depois, então aproximadamente uns 100 anos depois, ela já esquece de todo aquele avivamento que viveu no período de Jonas e do arrependimento gerado através da pregação de Jonas, e aí vai se perdendo e chega a um ponto onde a iniquidade cresce a tal ponto que Deus tem que agir, e agora Deus age
como juiz dessa geração. Então Deus deu uma oportunidade através de Jonas. O povo recebeu, mas não permaneceu. Agora Deus traz o juízo dele sobre essa mesma cidade, sobre esse mesmo lugar. E isso nos dá uma visão muito clara de que por mais pesada que possa ser a mão de Deus, ela nunca antecede a graça de Deus e nunca antecede a oportunidade que Deus nos dá. Então, essa questão de ter Deus com uma visão de pai e Deus com uma visão de juiz é realmente uma visão que nós precisamos ter todo o tempo. Primeiro, ter essa visão como filhos, de que Deus ele age como pai, mas também não nos esquecermos de que há determinados momentos que ele vai ter que agir como juiz. E quando ele agir como juiz, que ele não encontre em nós nenhuma falta, não é? E isso é importante, porque na hora de agir como juiz, ele vai ter que ser o juiz, ele vai vir para julgar. Então, hoje nós temos essa visão, muitas vezes, distorcida dentro do próprio contexto de igreja. Verdade. Tem gente que só consegue ver Deus e se relacionar com Deus como juiz. E aí não tem um relacionamento de filho. Isso. Né? E aí vive com medo de Deus. Deus é uma pessoa repressora. Deus é uma pessoa que está sempre pronto para castigar. Deus é uma pessoa que está sempre olhando tudo com muita severidade. E aí acaba não se relacionando com Deus. Ele vai... Né? Exatamente. Né? Qualquer hora ele corta a cabeça. Degopa. Né? Então há uma visão de Deus assim. Quem tem essa visão de Deus dessa forma, não é que Deus não seja isso, mas quem tem uma visão de Deus somente dessa forma, deixa de usufruir dos benefícios da paternidade de Deus, que é uma outra característica totalmente diferente. Deus nos fez como filhos. Agora, como filhos, nós temos determinados privilégios, mas nós temos que lembrar, que aí é importante, Rogério, que os nossos privilégios não nos excluem das responsabilidades. Claro. Então eu preciso ter essa visão, sim, de que Deus é Pai, mas eu não posso esquecer de que se eu pisar na bola, o Pai vai vir corrigir, não é? E aí ele vai vir como juiz. Claro, né? Exatamente. É essa visão que a gente precisa ter, é isso que nós vamos abordar aqui, entendendo isso, que o Senhor ele é misericordioso, Sim. Ele é Pai, bondoso, fiel, amoroso, mas Ele é justo. Ele é justo. E aí que tem esse equilíbrio, né? Então é sobre isso que a gente quer falar. Olha só, nós temos uma participação aqui do DDD 81, lá de a Feira Nova, em Pernambuco, e essa irmã, ela enviou a sua mensagem no programa anterior, aquele caso que vocês vão lembrar que ela teve conhecimento das muitas amantes que o marido, entendeu? E ele não era crente, não era cristão nem nada. Eu não me lembro bem exatamente o que a gente orientou, mas eu entendo assim, que a gente orientou mais ou menos dentro dessa perspectiva aqui. Dela continuar orando. Exatamente. Porque nós, como cristãos, e você, minha irmã, que tem um esposo, né, um cônjuge que não é cristão, jamais você vai conseguir exigir dele ou dela, né, uma postura cristã se ele não tem o Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que então, diante disso, você vai lavar as mãos, não vai fazer nada, vai ter que conviver com essa realidade. Muito mais, você vai ter que intensificar suas orações para que o Senhor possa alcançá-lo e então que haja no coração do cônjuge, né? Então, uma brechinha de arrependimento e essa realidade, né? Muitas vezes tem irmãs que oprimem, né, o homem ou vice-versa, para que tenha uma postura, um caráter cristão, se a pessoa não conhece a Cristo, só conhece os cristãos, né? Então, a pessoa está acostumada a viver dessa forma, desse jeito, e vivendo de uma forma dissoluta, entre aspas aqui, aproveitando a vida dentro do contexto, você está entendendo do que eu estou falando. E ela enviou tudo isso, estou dizendo só para entrar aqui na mensagem que ela nos enviou agora pela manhã, ela dizendo: pastores de Deus, eu quero agradecer pelas palavras de ontem. Eu conversei com meu esposo sobre a nossa situação, com o coração muito apertado, sem saber qual seria o resultado dessa conversa.
Eu orei a Deus e o resultado é que ele disse que ama a sua família, não é? E que não vai continuar do jeito que está, não é? Glória a Deus. Ele vê o trabalhar de Deus em sua vida e vai voltar para os caminhos do Senhor, ela disse aqui, vai voltar para Deus. Acredite, pastores, Deus me fez ver trechos do filme Quarto de Guerra que me ajudou neste momento, bacana, né? Tão difícil. Precisamos, eu, meus filhos, a minha sogra e a igreja continuar orando para Deus concluir o que começou. Amo vocês em Cristo e nos ajude em oração. E a JC, ela colocou as iniciais, Feira Nova, Pernambuco, né? Bênção demais, né? Nós falamos com ela também que era para ela dialogar com ele. Precisava. E que poderia haver uma reação que ela tinha que orar. Isso. Por isso que ela falou aí. E ela foi bate pronto, né? Já fez ontem mesmo. Que bênção. Já resolveu. Quem quer mudar faz, né? Faz. Quem quer mudar faz. Vai de encontro. Fica procrastinando não, né? Empurrando com a barriga. Isso. Glória a Deus. Vamos lá. Nós temos aqui como um juiz, Deus é zeloso, mas também é um vingador. E aí? E é interessante esse entendimento que a gente vai ver o aspecto de algumas características de Deus como juiz e algumas características de Deus como pai baseado nesse texto de Naum. Aí Deus está sendo, primeiro, zeloso. Né? Zeloso com quem? Zeloso com a sua própria palavra. Né? Porque Deus já tinha dado uma palavra para esse povo. Né? E um Deus que aparentemente nós poderíamos até achar um Deus vingador. Não é que existe vingança no coração de Deus, mas quando ele tem que manifestar a justiça, essa justiça ela tem um parâmetro, e o parâmetro é na medida do erro ou na medida da iniquidade que aquele povo está alcançando. Então, por isso que dá a ideia de vingador. Deus está vingando. Não, Deus, na realidade, não tem nenhum sentimento de vingança. Isso não faz parte, né, do sentimento de Deus. Deus não precisa disso. Né? Isso é coisa para nós. Isso é coisa para nós. Isso é a alma do homem. A alma do homem e um pouquinho de influência daquele outro, né? Mas isso tem muito mais a ver com a gente do que com Deus. Mas o sentido da vingança aí é que Deus vai tratar na mesma proporção ou a mesma medida da iniquidade do povo. Certeza. Mas isso por quê? Por causa do seu zelo. Então, quando você juntou as duas, é exatamente essa visão. Por causa do zelo do Senhor, ele tem que medir a quantidade ou agir na medida da iniquidade do povo. E aí, como ele age na mesma medida, não é? Dá essa ideia de vingança. Mas não é o sentido de agora vou lá, vou vingar, vou fazer. Não, é porque ele é obrigado a agir por causa do seu zelo e agir à medida da iniquidade. Até porque ele não pode ir contra a própria palavra. A própria palavra dele. Ele tem que ser zeloso à sua própria palavra. Exatamente. Que é aqui a participação da nossa irmã aqui, a Poliana de Belo Horizonte, que diz, se a vingança é um sentimento ruim, como entender que Deus é bom? Né? Ou, né? Que é exatamente... Ainda bem que eu falei antes. Aliás, desculpa, ela escreveu aqui, eu errei. Como entender que Deus é vingador? Que dá na mesma, né? Sabendo que Deus é bom, né? Deus abençoe vocês. Então, Poliana, está respondido. O problema das pessoas, já é isso aí. Eles olham Deus só como bom e esquecem que Deus é justo. Não é? É lá a espada de dois gumes, o amor do lado e a justiça do outro. Como uma pessoa... o pessoal, muitas vezes as pessoas que não têm, assim, conhecimento das Escrituras ou de ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, muitas vezes usa as circunstâncias da vida para tentar justificar ou estabelecer que Deus bom é esse. Olha aí a sociedade, olha as crianças na rua pedindo coisa para comer, olha só quanta enfermidade, gente que não tem onde morar, gente vivendo subhumanamente, não é? Então, assim, e isso parece uma coisa, puxa vida, mas isso é horrível. Mas quando a gente vai para as Escrituras,
Aí a resposta está nas Escrituras para a gente entender, não é? Ou seja, a condição humana, as escolhas das pessoas, o pecado, né? Enfim, então tantas situações, ok? Deixa eu só colocar aqui, Rogério. Sim, pode falar. Nessa ideia que você colocou, Rogério, nós precisamos entender de que o mundo, né, ele é abundante. A Terra é abundante. Deus fez um mundo e fez um mundo e um planeta abundante. O grande problema não é o que Deus fez, porque Ele fez isso de forma abundante. São as nossas escolhas e o nosso modo de agir, que é um modo miserável. Então, o mundo é abundante, mas o homem é miserável, não é? Então, há uma diferença muito grande. Muitas vezes a gente não vê essa abundância na vida de todo mundo, mas você pode perceber que há um grupo muito pequeno de pessoas concentrando uma quantidade de riquezas muito grande. E esse não é um problema de Deus, porque Deus fez um mundo abundante para todo mundo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.